Ô, meu povo, bom dia, bem-vindas e bem-vindos. Vamos aos trabalhos. Como eu já tinha avisado a vocês ontem, a gente hoje vai terminar o capítulo de cones, a gente vai corrigir das questões 8 a 10, e aí vai terminar de vez com esse capítulo. Semana que vem, seguiremos nossa vida normal com os novos capítulos e as correções que a gente precisar fazer. Vamos nós aos fatos. Questão 8 diz o seguinte: a figura abaixo representa o paralelogramo MNPq. O volume do sólido obtido pela rotação do paralelogramo em torno da reta suporte do lado MQ é dado por qual desses itens que aqui estão? Pois bem, eu vou, para resolver essa questão, fazer uma cópia desse paralelogramo aqui, para a gente poder verificar o que está acontecendo. Olha só. A ideia é a seguinte: ele disse que em torno desse lado vai ser rotacionada a figura. Para aqueles que têm mais dificuldade de visualização espacial, de repente a figura posicionada na vertical melhore um pouco essa visão na hora de fazer a estrutura. Então, observa, se eu rotaciono, eu vou ter essa situação aqui acontecendo. Eu vou formar uma estrutura com esse vértice que está aqui, que é o vértice N, e lá embaixo, idem com o vértice P. Além disso, o vértice M vai se ligar aqui, tendo em vista que ele se ligava ao Z. O vértice Q vai se ligar aqui, tendo em vista que ele se ligava ao P. E aqui eu vou ter o simétrico do NP, tendo em vista que eu fiz a rotação completa em torno desse eixo central. E aí eu vou pensar, meu povo, porque pensar é um fato importante. Se a gente olha para esse pedaço de cima da figura, eu espero que todo mundo concorde que trata-se de um cone, em que o raio da base é o que ele chamou originalmente de H, e em que esse tamanho aqui eu não sei quanto vai. A estrutura central a estrutura abaixo, se estivesse completa, seria um cilindro. Mas aí é que está a grande sacada. Esse cone daqui de cima, se ele for retirado daqui, pelo fato de MN ser igual a PQ, ele se encaixa perfeitamente aqui embaixo. Ou seja, esse paralelogramo, ao ser rotacionado, forma um cilindro. Porque eu remodelei tirando aquele cone de cima e encaixando-o embaixo. Então, esse cilindro tem o raio da base sendo o que foi chamado de altura, e a altura desse cilindro é o próprio lado L, que foi definido como tamanho de MQ.
Eu peguei esse pedacinho de cima, encaixei ali embaixo em termos de construção. Obviamente, a estrutura vai ficar com um bico lá para cima e com um buraco lá embaixo. Eu só remodelei para conseguir calcular esse volume. Então, o volume desse sujeito é o volume do cilindro. Π vezes o raio da base ao quadrado, vezes a altura, gabarito da letra E. E acabou a questão 8. Sim, você pode remontar uma figura para calcular volume. Não tem jeito de fazer nesse caminho se não for assim. Obviamente, você poderia desmembrar essa figura de outra forma. Eu optei por desmembrar dessa maneira, pegando o cone de cima, trazendo para baixo. Questão número 9. Considere um cilindro circular reto de raio da base igual a 2 centímetros e altura Hzão. E um cone circular reto de raio da base igual a 3 e altura Hzinho, cuja área lateral, AL, é dada por πgr, que é a fórmula da área lateral do cone, sendo R o raio da base e G a geratriz do cone. Sabendo que o volume do cilindro é o dobro do volume do cone, então o volume do cilindro é o dobro do volume do cone, e que a razão entre a área lateral do cilindro e a área lateral do cone é 8/5, ele quer saber a diferença entre a altura do cilindro e a altura do cone. Ponto final. Vamos aos fatos. Primeira informação que ele me deu, o volume do cilindro é o dobro do volume do cone. O cilindro ele tem raio da base 2 e altura H. Então, o volume do cilindro, R ao quadrado, H. E o cone, ele tem raio da base 3 e altura Hzinho. Então, π R ao quadrado, Hzinho sobre 3. Esse é o volume do cone. Vou simplificar todo mundo que eu posso. π vai embora com π, 1 dos 3 vai embora com 3 de baixo, e o 2 de um lado vai embora com 1 dos outros 2 que estão do outro lado. Com isso, eu vou descobrir que 2Hzão, é igual a 3Hzinho. Primeira informação está guardadinha ali. Segunda informação, a área lateral do cilindro dividido pela área lateral do cone é igual a 8/5. Então, vamos lá. A área lateral do cilindro é o comprimento da base, 2πr, vezes a altura. E a área lateral do cone está aqui dada. π vezes a geratriz, vezes o raio. Isso tem que dar 8/5. Vou simplificar quem eu posso. π com π. 2 vezes 2 dá 4, que com 8 vai sobrar aqui 2. E aí eu concluo que H vezes 5 é igual a 6 vezes a geratriz. Ponto final. Agora, se a gente for observar, a gente tem uma relação entre Hzão e Hzinho e uma outra entre Hzão e a geratriz do cone, que, por sua vez,
eu sei que a geratriz do cone ao quadrado é igual à altura do cone ao quadrado mais o raio da base do cone ao quadrado. Ou seja, aqui eu tenho uma relação entre a geratriz e a altura do cone. Aqui, entre a altura do cilindro e a altura do cone. E aqui, entre a altura do cilindro e a geratriz do cone. Logo, o que eu vou fazer é isolar a altura do cilindro e substituí-la aqui embaixo, obtendo 5 vezes 3H sobre 2 igual a 6G. Simplificando o 3 com 6, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 1. E aí eu vou dizer que a geratriz, já que o meu objetivo é descobrir a altura, eu vou dizer que a geratriz é 5 vezes a altura sobre 6. Sobre 4, perdão. Parei. E bom. E aí eu vou substituir aqui, no lugar da geratriz, por 5H sobre 4, que é elevado ao quadrado, dá 25H ao quadrado, sobre 16, menos H ao quadrado, igual a 9. Fiz MMC, 16H ao quadrado, 25H ao quadrado menos ele vai dar 9H ao quadrado, sobre 16, igual a 9. Por motivações óbvias, H é igual a 4 centímetros. Então, a altura do cone é 4, tendo em vista aqui, como a altura é positiva, eu não poderia considerar o menos 4, que seria a minha outra resposta. Com isso, a altura do cilindro, 3 meios vezes 4, 4 dividido por 2 dá 2, vezes 3, 6 centímetros. E com isso, a diferença entre elas é de 2 centímetros, gabarito letra D. E a última diz assim: suponha que um líquido seja despejado a uma vazão constante em um recipiente cujo formato está indicado na figura abaixo. Sabendo-se que inicialmente o recipiente estava vazio, qual dos gráficos abaixo, no caso ao lado, melhor descreve a altura H do nível do líquido em termos do volume total, V, do líquido despejado no recipiente? Bom, aí eu preciso lembrar do seguinte fato. O líquido vai ser despejado a uma vazão constante. Então, ele vai começar enchendo muito rápido e depois ele vai alcançando certa estabilidade até chegar ao final do cone. Ou seja, na primeira parte do crescimento dele, ele não cresce a altura de maneira constante. Isso é fácil de ver, gente, porque olha só, se a gente tem um cone, a gente sabe que o cone tem como característica principal, se ele está invertido assim, o vértice ter menos área do que a boca, que seria a base desse cone. Então, se a área vai aumentando, a altura vai crescendo de maneira mais devagar, conforme vai se chegando até a borda. Ou seja, o crescimento de altura dentro do cone não é constante. Isso significa
que a letra A não pode ser a resposta e que a letra E não pode ser a resposta, porque está dizendo ali que na primeira parte, que até atingir a altura L, estaria crescendo no formato de função de primeiro grau, que é constante esse crescimento, e isso é mentira. Aí vamos para a segunda parte. A segunda parte é um cilindro, e a gente já sabe que a altura e o volume, no caso do cilindro, são grandezas diretamente proporcionais. Então, nessa segunda parte, o aumento na altura é diretamente proporcional ao volume. Ou seja, você vai tendo um crescimento nessa segunda parte, que é um crescimento constante. Conforme o volume vai aumentando, a altura vai aumentando de maneira proporcional. E isso, de aumento da altura ser diretamente proporcional ao volume, significa que a segunda parte desse crescimento é uma função de primeiro grau. E, por isso, a segunda parte do gráfico é uma reta, o que elimina o item B e o item C, que apresentava curvas nesse segundo pedaço do crescimento. Ponto final. Deixa eu voltar aqui com a minha cara. E aí, meu povo, a gente está entrando agora, né? A parte teórica já foi, inclusive. A gente está entrando no último capítulo de geometria espacial, que é o capítulo de esferas. Nele vocês vão ver que existem questões misturadas de todos os fatos. Semana que vem a gente já vai corrigir e a gente também já vai entrar na geometria analítica, que é a última parte de geometria que a gente ainda precisa trabalhar. Beleza? Fiquem com Deus, bom feriado, bom recesso e até terça-feira. Tchau, tchau.